a você. Que Deus abençoe sua vida. Fico feliz que você esteja aqui nesta quarta-feira para querer aprender mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. E, obviamente, para vermos os irmãos e aproveitarmos desta boa comunhão que nós temos. E quando eu falo boa comunhão, meus irmãos, não é só uma força de expressão não, tá? Porque você que convive com os seus irmãos já deve ter experimentado o prazer de ser amparado e de também poder amparar. Você já deve ter experimentado do prazer de ter sido útil e ver que um irmão também foi extremamente útil na sua vida. E não estou falando de uma maneira simplesmente utilitarista, não. Estou falando daquele socorro que você precisava e que Deus providenciou através da vida do irmão. Como é bom quando a gente pode olhar para os outros e identificar neles assim: não é meu primo, não é meu tio, não é minha mãe, mas é como se fosse da minha família, não é? Você consegue conhecer os parentes daqueles que são seus irmãos aqui, ainda que esses parentes não estejam nessa casa, mas sabe por quê? Que você tem intimidade com o seu irmão, já ora por ele, já participa da vida dele, ele tem participado da sua, orado pela sua vida e pergunta: e aí, como é que vai fulano, seu primo, que nunca veio na igreja, mas você conhece? Sabe por quê? Porque o seu irmão está com você e você está com ele, conhece muito bem da vida e tem sido intercessor pela vida e pela família uns dos outros. Isso é bênção demais, meus irmãos. É muito bom poder fazer parte desta comunidade. Então, vocês que estão aqui estão valorizando isso. Dou graças a Deus por cada um de vocês. Vamos à palavra de Deus agora? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17. E já pode lançar o slide, por favor. Ótimo. Hoje nós veremos mais um dos milagres que nós vemos no Antigo Testamento e nesta noite, o tema da nossa exposição é Vencendo em Nome do Senhor. E não é 1 Samuel de 1 a 28, tá? É capítulo 17, foi digitado errado aí. Capítulo 17, versos 1 a 58. O texto é longo, bem comprido. Vocês conseguem ler bem daí? Conseguem? Tá. Então, diz assim o texto: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca ou Azecá, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte, do lado da Lém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu,
espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma palavra de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo.
Saul vestiu a Davi de sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhando-a, e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Até aqui vai o relato da história desta luta épica entre Davi e Golias. Mas será que nós deveríamos chamar isso de uma luta épica entre Davi e Golias? Será que deveríamos dar o título a este episódio da história da redenção dos homens? Será que esta foi uma simples batalha entre dois exércitos que culminou com o duelo entre dois adversários, um gigante e um pequeno? Olha,
Muitas das lutas que nós vemos por aí são chamadas como duelo de Davi e Golias. Quem nasceu nos anos 80 e para trás deve se lembrar desta cena aqui, ó. Quem se lembra desta cena aqui? A Fátima, o Danilo, a Marne. Vocês lembram? Claudinei, a Fabiana, o seu Carlos. Que filme que é esse mesmo? Rocky Balboa. Qual o número? 1, 2, 3 ou 4? Não, tem que saber. Rocky Balboa. É o 4. Rocky Balboa contra o Ivan Drago, que era o pugilista da União Soviética, o gigante. A história do filme é que Ivan Drago vai até os Estados Unidos, luta contra o Apollo Creed e acaba matando o Apollo Creed dentro do ringue. Aí o Rocky Balboa decide que precisa fazer uma revanche para vingar a morte do querido amigo Apollo Creed. Então, o Rocky Balboa viaja até a União Soviética para lutar contra o capitão Ivan Drago. Contei metade do filme para vocês, tá? Me desculpem, não vou contar o final. Vocês já imaginam, Rocky Balboa ganhou a luta, né? Então, mas durante a preparação para a luta, os comentaristas esportivos dizem que aquele é um verdadeiro confronto entre Davi e Golias. Por quê? Porque o Rocky Balboa é baixinho, o Ivan Drago é gigante. O Rocky Balboa, apesar de estar preparado, o Ivan Drago era muito mais bem preparado. E tinha derrotado aquele que foi o tutor do Rocky Balboa, aquele que era o cara que dava os toques, as dicas para o Rocky Balboa. Então, se o sujeito derrotou o seu tutor, aquele quem te dá as orientações, o que ele não vai fazer com você? Vai trucidar. E a gente olha para esse tipo de cena e para outras cenas na vida que nos parecem semelhantes a esta situação, e a gente costuma dizer: olha, todos nós enfrentamos gigantes na vida, mas lembre-se, assim como Deus foi com Davi, que derrotou Golias, Deus também vai fazer você vencer os gigantes da sua vida. Mas é isso que o texto está falando para a gente? Não. Não é. É claro que todos nós temos gigantes a vencer, mas às vezes os gigantes vencem a gente. Tem uns gigantes aí chamados tentação, pecado, que nós já vencemos em Cristo Jesus, mas a gente gosta às vezes de dar uma palhinha para ele, né? Vai, me bate tentação, vai, me bate pecado, e a gente acaba cedendo, né? Mas o texto em si não está falando para a gente a respeito da luta entre gigante e Golias. Ele quer nos mostrar outra luta. E quer nos mostrar que nessa luta, não importa qual seja o adversário, sempre vai haver um vitorioso. E eu não vou responder para vocês agora que luta é essa. Mas a gente precisa olhar para este episódio na história da nossa redenção e entender este milagre. Milagre? É, milagre. Foi um grande milagre a vitória de Davi sobre Golias. E por que foi um milagre? Vamos ao comparativo, tá? Quem gosta de futebol também gosta de comparativos, quem gosta de luta, UFC também gosta de comparativos, e na Bíblia também podemos fazer comparativos. Olha só, essa foi a melhor figura que eu encontrei para representar a cena. Era a única figura que retratava Davi ruivo, tá? Porque todas as outras figuras pintavam de outro jeito. Davi era menino ruivo, tá? Olha quem são os oponentes aí no campo de batalha, no duelo. Golias. Lá fala que ele tinha não sei quantos côvados de altura e mais um palmo. O texto está dizendo que ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. Se 1,90 m já é alto, 2 metros é bem alto, né? 3 metros, eu nunca conheci ninguém com 3 metros. Geralmente as pessoas que têm 3, que chegam a 2,20, 2,40, são pessoas que têm um problema chamado gigantismo, né? Essas pessoas, elas são um pouco desconjuntadas, elas nem conseguem andar direito, precisam de muleta.
Só que este sujeito Golias, além de ter 3 metros de altura, ele não tinha simplesmente gigantismo. Ele não tinha as articulações desconjuntadas, nem tinha os ossos fracos. Pelo contrário, tinha ossos fortes e a musculatura muito forte. Sabe por quê? O sujeito usava um capacete e uma armadura que juntos pesam 60 quilos, quase o meu peso. Quase o Anderson só na armadura dele. Eu estou pesando 70 agora, tá? Minha esposa está cumprindo a promessa dela no casamento. Quem estava no meu casamento viu que a Andréia prometeu que ia me fazer engordar. Ela está conseguindo. Devagar, mas está. Então, 60 quilos só de armadura, só de couraça e capacete. Para conseguir vestir uma armadura de 60 quilos, ter mobilidade e agilidade para lutar, o sujeito tem que ter um condicionamento físico fenomenal, extraordinário. São 60 quilos junto ao corpo. Imagine um capacete que deve pesar, sei lá, 20 quilos. O pescoço do sujeito tem que ser aquela coisa de touro, de cavalo, forte, bem forte. Além disso, ele carregava, o texto fala que entre os ombros um dardo. Dardo é aquela lança, sabe que você vê nos Jogos Olímpicos, o javelin, que é aquela lança, arremesso de lança, de dardo. Ele utilizava aquilo e só a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Quando eu vou à academia fazer aquele exercício de bíceps, eu levanto 9 quilos. Mais do que isso eu não consigo, tá? Podem dar risada, tá? É o máximo que eu consigo. Meu braço é fino mesmo. Mas o sujeito tinha na ponta da lança dele um negócio de ferro que pesava 7 quilos. Então você vai somando, tem os 60 mais os 7 quilos. Além disso, ele usava caneleira, tinha espada, tinha um escudo que era carregado pelo seu escudeiro. E o texto diz que ele já era guerreiro desde a sua mocidade. Desde novinho, o sujeito já lutava, era hábil, era o campeão dentro do exército dos filisteus, que não eram fracos, eram bons guerreiros. Entre aqueles bons guerreiros, o melhor deles era Golias. Agora, quem era o oponente, o adversário de Golias? Pode dar risada, esse mesmo, Davi. Um rapaz bonito e de boa aparência. Olha o que o texto tem a dizer a respeito dele. Um rapaz bonito, de boa aparência, que era ruivo. Isso dá para levar em consideração numa batalha, ser bonito, de boa aparência e ruivo, jovenzinho? Isso conta como alguma coisa para uma luta? Não. Enquanto o gigante tinha espada, tinha escudo, tinha lança, tinha couraça, tinha caneleira, tinha capacete, Davi tinha um cajado, uma funda e 5 pedrinhas lisas que ele havia pegado num ribeiro que estava ali perto. Olha só, o que são 5 pedrinhas em comparação àquele dardo gigante que o homem tinha? Nós que já conhecemos a história, sabemos que Davi venceu a batalha, e foi rápido, certeiro. Enquanto Golias vinha, Davi girou a funda, jogou a pedrinha que entrou na testa do Golias. Ele já deve ter tido um traumatismo craniano ali na hora, né? Já deve ter acontecido um monte de coisa com os miolos dele, o homem caiu. E Davi, que não era bobo, para garantir que eu ganhei a batalha, foi lá, catou a espada do Golias e cortou a cabeça de Golias para sacramentar a vitória. Agora não tem como, venci, ganhei, o homem não vai levantar sem cabeça para querer guerrear contra mim. Duelos em guerras eram coisas comuns, tá? Para se evitar o confronto sangrento e generalizado, muitas nações faziam isso, convocavam um campeão de um lado contra o campeão de outro. E
quem sagrasse vencedor naquele duelo tinha então a vitória não só daquele duelo, mas da batalha como um todo. Para os reis aquilo era ótimo, né? Vou poupar todo o meu exército, só vou colocar um guerreiro ali e pronto, acabou. Mas essa foi uma simples batalha, um simples duelo como outro qualquer, como todos os outros que a gente via por aí? Não. Por que ele é levado em consideração na história da redenção? Isso a gente precisa saber a partir do texto. Olhem só, o texto nos diz que este filisteu, ao longo de 40 dias, ele saía da sua linha de formação para ir até diante do exército de Israel para afrontar, para desafiar. Sabe aquele sujeito desaforado que fala vem alguém eu quero ver quem é homem de vir aqui me brigar comigo, quero ver quem é macho suficiente para vir aqui, vem aqui brigar comigo, vem. Era isso que ele estava fazendo? Não. As batalhas do passado não se resumiam a considerar a força de um exército contra outro, o poderio de uma nação contra outra. Os outros povos tinham a ideia de que um povo é representado por sua divindade. E este povo também representa a sua própria divindade. E quando um povo enfrenta outro povo, na verdade nós estamos vendo o duelo não de dois povos ou de dois guerreiros, mas estamos vendo o duelo de duas divindades. Dois ídolos, ou na concepção deles, de dois deuses. A ideia que a gente vê na Bíblia, e não só na Bíblia, nos escritos antigos, é que as batalhas eram sempre desafios entre os deuses, para querer mostrar qual Deus é maior, qual Deus é mais poderoso, qual Deus que prevalece, qual Deus é que é realmente, verdadeiramente Deus. Este confronto, na cabeça dos filisteus e na cabeça, inclusive, do povo de Israel, não se tratava do confronto entre dois exércitos apenas, mas se tratava do confronto entre duas divindades. Na cabeça dos israelitas, que ainda não conheciam, não sabiam exatamente quem é o Senhor Deus, para eles se tratava do confronto de duas divindades. Para os filisteus, eles estavam certos que era isso. Quando Golias ia até a linha de frente do exército de Israel, ele não ia para afrontar simplesmente Israel, ele ia para afrontar Deus, o Deus de Israel, que é o Deus vivo, o Deus poderoso, o único que existe e que não há nenhum outro igual a ele. Agora pensa comigo, se Golias soubesse o que ele estava fazendo, talvez ele suplicaria perdão, misericórdia, colocaria o rabinho entre as pernas e sairia correndo. Mas tem gente que está nem aí para isso. Apesar de já ter ouvido falar a respeito de Deus, da grandeza, do poder, da lei e de tudo aquilo que Ele pode fazer e que Ele prometeu fazer, tem gente que ainda assim desafia Deus, afronta, faz para provocar deliberadamente aquilo que é contrário às ordenanças, contrário à vontade de Deus. E Golias sabia da história de quem é o Deus de Israel. Golias sabia. Todos os povos de Canaã já tinham ouvido falar da fama, ouvido falar daquilo que Deus tinha feito em favor do seu povo.
Todos os povos já temiam e tremiam, mas Golias, mesmo tendo ouvido falar a respeito de Deus, ainda assim afrontou, desafiou, estava nem aí. Sabe quando o sujeito se torna tão hábil, tão forte, tão capaz, um sujeito que ganhou, venceu, conquistou, que já se pode considerar poderoso e que quase não perde ou nunca perde, sempre ganha, esse sujeito começa a ficar com o nariz empinado, com o peito empolado, soberbo e olhando para os outros por cima, sabe? Golias estava exatamente assim, com a soberba, com a altivez, por ser o campeão do seu exército e por não ter nenhum oponente como ele, se achou na condição de poder desafiar inclusive o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. A afronta de Golias não era contra somente o povo de Israel, mas era intencionalmente contra o próprio Deus. E Davi? Davi era de fato um menino que queria ver sangue, ver guerra, ver briga, e por isso foi para o campo de batalha como o irmão dele havia dito? Não. Davi ouviu as afrontas que Golias fez, e nós vemos no texto que Davi pergunta assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Sabe o que quer dizer incircunciso? Incircunciso é aquele que não fez a circuncisão. Só fazia circuncisão quem era povo do Senhor, quem tinha aliança com Deus. Davi está falando: quem é esse sujeito que não pertence ao povo de Deus, que não tem aliança com Deus, que não é herdeiro de nenhuma promessa, que não conhece as leis de Deus? Quem é esse sujeitinho para querer afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não falou os exércitos de Israel. Davi falou: quem é este homem para querer afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, como nenhum outro em Israel, entendeu que aquela afronta não era contra o povo, mas que aquela afronta era contra o Deus vivo, o único e verdadeiro. Davi tomou a afronta contra o seu Deus para si. Sabe aquele negócio que a gente brinca em casa e fala assim: ó, eu posso falar mal do meu irmão, mas você não pode não, viu? Não vem falar mal do meu irmão não, tá? A gente se pega, briga na frente dos outros. Aí se alguém quiser falar alguma coisa: não mete o bedelho aqui não. Só eu que posso bater nele, ninguém mais pode. Ou então, quando você vê que alguém fala mal de algum parente seu, e você logo se enerva, fala: o que é isso? Está falando mal do meu parente? Você está falando dele, está falando de mim. Vai brigar com ele, tem que passar por cima de mim antes. Davi tomou a afronta contra Deus como uma afronta para si. Ele viu que Golias estava desonrando o Senhor Deus, e não admitiu que o nome do Senhor Deus fosse desonrado. Vou abrir alguns parênteses aqui, meus irmãos. Olhem só, pessoas soberbas como Golias, só existiram no passado? Você não conhece ninguém soberbo? Você nunca viu uma pessoa soberba? Nunca viu uma pessoa dando uma carteirada e falando: você sabe com quem você está falando? Você nunca ouviu alguém dizendo para você: quem você pensa que você é? A Bíblia diz que os soberbos são aqueles que não levam em consideração que Deus existe, que Deus é dono de tudo e que Ele é juiz sobre a terra.
Quando uma pessoa acha que não existe ninguém no comando e que não vai haver justiça, essa pessoa se acha no direito de fazer tudo o que ela quer. Não tem lei, não tem regra, eu posso pintar e bordar e vou fazendo as coisas por aí. Todo esse que age como se não tivesse regras, como se não tivesse consequência para os atos, segundo a Bíblia, esses são soberbos. Soberbo é cheio de si, acha que nada nem ninguém pode pará-lo. E a Bíblia diz também que o soberbo, por viver assim, ele pratica, faz iniquidades, maldade, perversidade, ele desconsidera o outro. Para ele, qualquer outra pessoa é o mesmo que nada, e se tiver que passar por cima da pessoa, passa. Por isso que eles falam esta frase: você sabe com quem você está falando? Quem você pensa que você é? O soberbo age assim porque ele desconsidera o outro. E por desconsiderar o outro, para ele não há problema algum em matar o outro. Para ele não tem problema nenhum de passar por cima do outro. Para ele não tem problema algum de pisar em cima do outro. Por isso que a Bíblia coloca para a gente que a soberba, a altivez, a arrogância são aquilo que antecede a ruína, a queda. Porque quem vive deste jeito, de maneira inconsequente, fazendo o que dá na telha, seguindo as suas próprias regras, está em rota de colisão com aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, o dono, porque Ele é a verdade, que é o juiz de toda a terra e que há de julgar cada um segundo os seus atos. Pessoas soberbas existem há muito tempo e continuam existindo, e nós conhecemos. Mas e quando nós agimos com soberba? Podemos não ser soberbos, mas podemos agir com soberba. Sabe quando a gente age com soberba? Quando a gente, mesmo conhecendo a lei de Deus, mesmo sabendo o que Deus quer e o que Ele não quer, a gente vai contra aquilo que Ele diz. Coisa do tipo: eu sei que Deus não quer que a gente se envolva com pessoas de fora do povo dele, mas eu ainda assim eu quero. Ou então, eu sei que Deus não quer que eu faça isso, mas é a única chance que eu tenho de conseguir aquilo. Eu vou fazer mesmo assim, Deus há de me perdoar. Sabe o que é isso? É afronta. É afronta. Você não se sente, você que é pai ou mãe, fala para o seu filho: não faz, não faz, não faz. E a criança acha que você não está vendo, e vai e faz. Ou então até sabe que está vendo, mas ele quer pagar para ver. Eu quero ver se ele vai mesmo me dar castigo, quero ver se ele vai fazer aquilo mesmo. Aí na cabeça do pai e da mãe já fica aquela que, mas que molequinho afrontoso, esse pivete aí, outro dia eu estava trocando as fraldas, agora está me desafiando. Aí é que o pai fica mais nervoso ainda, fala assim: agora vamos aplicar um corretivo nesse. Essa afronta que a criança, numa certa idade, começa a fazer contra os pais, você já se deu conta que a gente faz isso contra Deus? Toda vez que a gente deliberadamente quer dizer, eu decidi, eu sei que é errado, mas ainda assim vou fazer. E o pior, sabe quando nós já fomos alertados, já caímos naquele erro, fomos repreendidos, disciplinados, mas a gente resolve ser reincidente no caso, fazer de novo. Pior ainda, mas a gente tem esta incrível capacidade de afrontar o Senhor Deus repetidas vezes, exatamente igualzinho ao Golias, que durante 40 dias foi lá afrontar
o exército do Deus vivo. Mas voltando para Davi, aquele que tomou para si a afronta contra Deus. A Bíblia diz, num dos salmos, o salmista diz para a gente que aqueles que são ímpios, iníquos, aqueles que agem contra a vontade de Deus, o salmista diz que ele os odeia com ódio consumado. Sabe o que é isso? Odiar com ódio consumado, quer dizer, não suportar ouvir o nome do sujeito, não quer ver o sujeito na frente, porque se vir vai trucidar o sujeito. O salmista diz que estes que não amam o Senhor, que contrariam a vontade dele, o salmista está dizendo que ele os odeia com ódio consumado. Sabe o que é isso? Você ter total aversão e querer destruir aquele que se põe contra Deus. Esta pessoa está sendo tomada de uma porção do ódio que o próprio Senhor Deus tem contra o pecado e contra o pecador, e por isso ele preparou o inferno. O que vocês acham que o inferno é? O inferno é o lugar que Deus preparou para todos esses que estão passando a vida afrontando Deus. Você continua afrontando, continua afrontando, continua afrontando, eu vou dar o corretivo para você. Sabe qual vai ser o corretivo? O inferno. Lugar de tormento eterno. Mas o salmista está dizendo que ele é tomado deste mesmo ódio que Deus tem contra o pecador. Eu não estou falando para vocês, meus irmãos, que a gente tem que sair aí pela rua matando quem é pecador. Não é isso que eu estou falando. Estou falando quanto a esta aversão que nós também devemos ter em relação ao pecado e contra esta prática deliberada do pecado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 2 ou 3 anos atrás, acho que no mês de dezembro, novembro ou dezembro, o legislativo da Argentina, a Câmara dos Deputados e o Senado, votava a lei de liberação do aborto. E teve uma campanha forte de moças que seguravam um lenço verde. Vocês acompanharam isso nas mídias, na televisão? Elas fizeram um carnaval na rua, lá em Buenos Aires, pedindo, e tinha vários cartazes dizendo assim: mamãe, hoje nós fizemos história. E quando o Congresso argentino aprovou o aborto em qualquer fase da gestação, aquela mulherada que estava lá pulou de alegria, vibrou, choraram de alegria porque agora elas podem abortar de maneira que não tenham nenhuma consequência legal e sem peso na consciência. As mulheres comemoraram o fato de que elas tinham a liberdade para assassinar, para matar. Esse tipo de coisa gera alguma revolta no seu coração? Isso é para você algo afrontoso? Isso é algo que te entristece? Que faz com que você queira sair e esfregar alguma coisa na fuça, na cara dessas meninas que estavam comemorando isso? Se você tem este sentimento, não pense mal a respeito de si mesmo. Você está se levantando contra o pecado. Você está sendo tomado daquilo que o salmista dizia de ódio consumado. Você está sentindo a afronta que é feita contra o próprio Deus e tomando esta afronta para si. Há alguns anos atrás teve uma parada do orgulho, que você sabe qual, e que ficaram debochando de uma imagem que representava Jesus Cristo. Se você ficou com raiva daquela cena,
Se você viu que num dos carnavais aí, uma escola de samba, não sei se de São Paulo, do Rio de Janeiro, tinha uma pessoa fantasiada de Satanás e arrastava outra pessoa fantasiada de Jesus Cristo e batia e humilhava. Se você teve raiva desta cena, você entendeu então o que é parte deste sentimento de afronta. Mas esse que toma para si a afronta que é feita contra o Senhor, não fica simplesmente com o sentimento. Toma uma atitude, faz alguma coisa. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele não simplesmente se revoltou. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ele não simplesmente reclamou. Davi tomou uma atitude. E qual foi a atitude dele? Qual foi a atitude? Foi para a luta, foi para a guerra. Quem esse sujeito pensa que é? Eu vou lá lutar contra ele. E é exatamente o que a gente vê que acontece. Mas aí, olha só, nesta luta, parece que todas as probabilidades estavam pendendo para quem estava afrontando. E até Saul não acreditava em Davi. Saul declara: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. As probabilidades estavam contrárias. Mas se Davi percebeu que aquela era uma afronta contra Deus, Deus não vai se deixar levar pela afronta. Deus vai vingar esta afronta. Davi estava certo de que estava fazendo a coisa certa. E por isso, ele declara: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Davi sabia que aquela guerra não era dele, aquela luta não era dele, mas aquela luta era do próprio Senhor. Ele declara que Golias afrontou o exército do Deus vivo. Ele fala: Deus é quem me livrou do urso e do leão. Deus é quem me livrará deste homem. E ele ainda fala: todos saberão que há sim, que Deus está no meio de Israel, que Deus é quem age por meio do seu povo. Continuando, ainda mostrando que a probabilidade era completamente contrária e a batalha era difícil, Golias desprezou Davi, Golias amaldiçoou Davi e fez isso em nome dos seus deuses. Porque lembra que eu disse que a batalha não era simplesmente entre dois homens, mas entre duas divindades? Naquele momento, Golias estava usando do artifício que ele também sabia: não sou só eu, é a minha divindade. Por isso, em nome da minha divindade, eu amaldiçoo você, Davi. Só que Davi, enquanto Golias ia com suas armas, e ia com a maldição da sua divindade, Davi declara para colocar aquele homem no seu devido lugar: você pode vir a mim com tudo que você tem, mas como que eu vou contra você? Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, aqui está explícito, claro. Golias estava afrontando Deus. E aí Davi entende que, em nome do Senhor, para defender a honra, a glória do meu Senhor, é que eu luto contra você. Você pode vir contra mim com todo o seu aparato, mas eu tenho aquele que é o Senhor da guerra em mim, usando a mim para ir contra você. Davi tinha plena consciência de que ele era servo nas mãos de Deus,
e que, sendo Deus Todo-Poderoso, não tinha como Davi perder aquela batalha. Por isso, ele ainda ousa dizer: saberá toda esta multidão que o Senhor salva. E não é com a espada, não é com a lança, ele salva pelo seu próprio poder. E ele fala: porque do Senhor é a guerra. E assim Davi conseguiu vencer aquela batalha. Meus irmãos, esta luta não era entre dois homens, mas era a luta entre o próprio homem soberbo contra o Deus Todo-Poderoso. Dá para acreditar nisso? Que tamanha ousadia! Mas será que tem alguém que é páreo contra o Senhor dos Exércitos? Será que tem alguém que possa resistir ao Senhor nosso Deus? Será que tem alguém que pode de alguma forma afrontar e sair ileso dessa? Vai afrontar o comandante da polícia lá no batalhão dele. Vai lá na delegacia falar besteira contra o delegado. Vai lá no fórum falar alguma besteira contra o juiz. Vai ao longo da vida fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Há consequência para isso. Mas precisamos lembrar do seguinte também: nós não podemos ouvir e engolir as afrontas que são feitas contra o Senhor nosso Deus. É por isso que, por mais que a igreja, como instituição, não deva se envolver com política, a igreja, por meio dos seus membros, deve sim se envolver com política. Deve sim se envolver nas instâncias de direção de escola, de faculdade, de hospital. Sabe por quê? Nesses lugares são onde se tomam decisões completamente contrárias à vontade de Deus. E se não tiver nenhum cristão para ser sal e luz, tomar para si essas afrontas que são feitas contra Deus, a gente simplesmente deixa a coisa passar, rolar e acontecer. Mas se não tiver crente ali no meio, é isso que vai acontecer. E o que a gente tem que fazer então? Tem que ter crente, com coragem, ciente de que serve ao Deus Altíssimo, como tinha Davi coragem para servir ao Deus Altíssimo, contra o exército filisteu, contra Golias. E aí nós também devemos ter a coragem de assumir a responsabilidade, de lutar e de impedir que as trevas continuem avançando sobre a terra. Aí você pode dizer assim: mas a Bíblia não diz que a iniquidade vai se multiplicar? Sim, é verdade, mas a Bíblia não diz que a gente tem que contribuir para que a iniquidade se multiplique. A Bíblia não diz que vai haver muita apostasia como marca dos fins dos tempos? É verdade, mas a Bíblia não diz que a gente tem que contribuir para que os outros apostatem da fé. Mas a Bíblia não diz que o amor de muitos vai se esfriar? É verdade, mas a Bíblia não diz que a gente tem que ajudar os outros a se esfriarem em relação ao amor e à fé. Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente tem que continuar pregando o Evangelho, tem que continuar ensinando às pessoas tudo aquilo que aprendemos a respeito de Deus. E o que nós aprendemos a respeito de Deus é completamente contrário àquilo que as pessoas ensinam por aí. Essa semana eu assisti a um vídeo que fala que juridicamente não compensa casar. Vocês sabiam disso? E o jurista explica por A mais B. E eu me convenci daquilo, sabia? Não compensa para o homem casar, porque o homem só se dá mal. Sabe por quê? Criaram tanta regra na legislação para desencorajar as pessoas de casarem. E as pessoas estão realmente desencorajadas a casar. É melhor ficar naquela condição que esqueci o nome agora? Vocês sabem qual é.
Como? Não tem um nome. Qual que você falou, Jussara? Esqueci. União estável, isso. União estável. Porque agora a união estável tem tudo aquilo que tinha o casamento antigamente. E o casamento tem um monte de coisa de acordo com a legislação brasileira, tá? Mas de acordo com a Bíblia, casamento continua sendo a mesma coisa. Mas olha o que o nosso país tem feito, torcido a verdade para fazer parecer aos olhos das pessoas que aquilo que é bom pareça mal, e aquilo que é mal pareça bom. O livro de Amós, que estudamos ano passado, fala desses que transformam o doce em amargo e o amargo em doce, que chamam o doce de amargo e chamam o amargo de doce. Eu não assisti ao filme do Coringa, mas quem aqui assistiu ao filme do Coringa? Você ficou com dó do Coringa? Você ficou com dó do Coringa? Dizem que a principal intenção do autor com aquele roteiro, com aquela história, foi fazer com que o público tivesse empatia pelo Coringa. Fala que 90% das pessoas que assistiram ao filme ficaram com dó. E dizem assim, coitado, agora dá para entender porque ele é assim. Ele passou por aquilo, tem razão ele ser desse jeito. Sabe o que esse filme passou para a gente? Passou para a gente a seguinte ideia: coitado, o bandido é realmente vítima da sociedade. Ele é quem é a vítima da sociedade. E quantos tribunais falam isso? Vocês viram o caso do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, não viram? Que perto do Natal levou um tiro na cabeça, porque o bandido que saiu na saidinha foi praticar alguma coisa, foi abordado pelo policial, o sujeito fingiu que não era nada e atirou na cabeça do policial e matou o policial. Aí a Confederação dos Magistrados lá do estado de Minas Gerais, ou foi do Brasil, não me lembro, se manifestou não a favor do policial que morreu, se manifestou dizendo que o homem que atirou é uma vítima da sociedade, que erradas são as circunstâncias e não aquilo que foi praticado. E quantas pessoas na nossa sociedade estão acreditando nisso? Estão convencidas de que realmente o mal deve ser defendido e o bom ou a bondade tem que ser combatida. Mas se a gente não se sente afrontado por essas coisas, quer dizer que a gente já se entregou a isso aí, que a gente já se convenceu. Nós, meus irmãos, não fomos feitos para simplesmente engolirmos sapo. Nós fomos feitos para guerrearmos também em nome do Senhor dos Exércitos. É certo que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra o diabo e todos os seus anjos que operam nas regiões celestiais. Essa história de Davi contra Golias também nos traz uma lição muito importante, que nós precisamos guardar. É a lição que aquele que afronta o exército ou o povo do Deus vivo não sabe, mas está afrontando ao próprio Deus vivo. Quem é o povo de Deus aqui na terra? Quem é o povo de Deus aqui na terra? Nós, a igreja. Nós somos o corpo vivo de Cristo na terra. E quem ousa afrontar o corpo do Cristo aqui na terra, está afrontando o próprio Cristo. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos consolo nessa palavra e temos paz, mas também temos um alerta,
que nós não fomos feitos para ficarmos parados. Nós fomos feitos para, dentre outras coisas, guerrearmos em nome do Senhor dos Exércitos. Vocês entenderam essa palavra? Sim? Alguém deseja fazer alguma pergunta ou comentário? Olha, eu me colocando em problema. Não? Olha lá, hein? Quando chegar lá embaixo não pode fazer mais pergunta. Aqui e agora. Pode levantar o braço. Pensei que fosse. Não? Então vamos encerrar, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. E vamos concluir a nossa reunião. Não estou chamando você para brigar na internet, tá? Nem para brigar com seus parentes, mas eu estou chamando você para entender que o nosso inimigo tem muitas artimanhas e que ele afronta e que usa os seus lacaios, usa os seus minions. Minion significa lacaio, é servo do malvado. Ele usa esses sujeitos para afrontarem o Deus vivo, para afrontarem o corpo de Cristo. E diante dessas afrontas, a gente não pode simplesmente passivamente receber e aceitar tudo. A Bíblia diz que nós devemos saber responder a qualquer um que nos perguntar qual a razão da esperança que há em nós. Quando as pessoas colocam para a gente algo que é contrário à palavra de Deus, a gente tem que dizer não e saber por que dizer não. A gente tem que mostrar o que é certo. Não só explicando, mas também fazendo o que é certo. Porque a gente não pode dar motivo para que os outros falem contra nós. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas também a gente deve ser como o quê? Prudente como o quê? A serpente. Então, meus irmãos, olho vivo, mão preparada para a guerra, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, cremos na Tua palavra e cremos que o Senhor nos ensina aquilo que é essencial para nós. E nós temos consciência de que neste mundo há sim um confronto grande, pois o inimigo da nossa vida anda sempre em derredor tentando nos tragar como um leão voraz. E sabemos que só não somos devorados por ele porque o Senhor habita em nós. O Senhor nos preserva, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Mas também, ó Deus querido, temos visto que neste mundo, o inimigo na sua audácia tem usado de muitos meios sorrateiros para tentar nos destruir. E muitos de nós temos nos visto embaraçados nas armadilhas que ele tem feito contra nós. Senhor, pedimos a Ti para que nos dê discernimento, para entendermos quais são as ciladas que o inimigo tem tramado contra nós. Também pedimos a Ti que nos dê fé e coragem, para quando percebermos as investidas dele, termos também condições de lutarmos, certos de que temos no Senhor a vitória, e de que lutamos não pela nossa glória, mas pela glória do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus querido, para que fortaleça os estudantes que há nessa igreja, que fortaleça também os professores que há nesta igreja, que estão sim no lugar onde o inimigo tem tentado conquistar a mente e o coração das pessoas. Mas preserva, ó Deus, e guarda a mente e o coração dos estudantes e dos professores desta casa, para que lá naquele campo de batalha eles sejam sal e luz, sejam valentes, destemidos, que lutam em nome do Senhor
que dão um bom testemunho e que anunciam a glória do Senhor. Que eles sejam santos e puros nesses lugares, e que também, por meio das suas palavras, por meio das suas ações, por meio do seu comportamento, santifiquem o lugar onde eles estão. Abençoa também, ó Deus, o lar de cada um aqui. Nós vivemos numa cidade onde constantemente também as pessoas afrontam o teu evangelho e a tua palavra. A violência tem se alastrado na nossa cidade. A sujeira tem se alastrado na nossa cidade. As pessoas relapsas, as pessoas agressivas, as pessoas que desprezam tudo aquilo que é bom, têm se multiplicado. Mas nós, ó Deus querido, que somos ordeiros, nós, ó Deus querido, que somos responsáveis, que preservamos aquilo que é bom, e fazemos isso não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom e tem nos santificado. Pedimos a Ti para que em cada lar, ó Deus, haja bom testemunho, haja boas palavras sendo anunciadas aos vizinhos, sendo anunciadas aos colegas, e que isso, Senhor amado, seja também a nossa luta, e que a Tua igreja avance, que o Teu evangelho avance, que o Teu reino se expanda e se estabeleça sobre muitas casas, muitos lares nesta cidade, ó Deus amado. Transforma a realidade da nossa cidade. E também pedimos a Ti, ó Deus querido, para que os meus irmãos aqui, ao serem afrontados, ou verem a afronta que é feita contra o Senhor, saibam como lutar, guerrear, agir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Da mesma maneira que Davi lutou para fazer com que todos tomassem conhecimento de que o Senhor é Deus e Deus do seu povo, que também nós lutemos para fazer com que o mundo saiba que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Deus. Abençoa-nos, ó Deus, e leva-nos na Tua segurança e paz aos nossos lares, e guarda-nos, ó Deus, preserva-nos. Essa é a nossa oração a Ti, em o nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã.